Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui começando mais um Na Mesa Podcast, hoje com uma presença muito especial. Está conosco o nosso querido e amado pastor Eliabe. Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor, meu irmão. Que alegria estar aqui com vocês, uma satisfação, um desafio aceitar esse convite, mas vamos lá tentar colaborar com o que for possível. Amém, glória a Deus. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Jesus. Vamos começar com uma pergunta, a gente diz sempre que é a pergunta mais difícil da conversa é essa. A conversa é a mais difícil. É, né? É. Então vamos lá, quem é o pastor Eliabe? Muito bem, tá certo. Eu sou um homem casado, né? Tenho 3 filhos, um rapaz mais velho e 2 meninas. Aí é uma história longa essas 2 meninas, sabe? Aí a gente pode desenvolver depois. Mas sou filho de pastor, né? Nasci num lar evangélico, meus pais sempre foram cristãos evangélicos, me criaram dentro desse ambiente, então logo cedo eu comecei a conhecer esse ambiente. Eu digo que eu me converti aos 15 anos, porque até os 15 anos eu era levado para a igreja. E não entendia muito bem o que estava acontecendo aqui. Você é criado dentro do ambiente da igreja, parece uma atividade normal, corriqueira. Né? Como ia à escola, como ia a qualquer outro lugar. Mas aos 15 anos eu tive um encontro com Jesus, eu me converti mesmo. De fato, de verdade, eu dava até com uma gola fechadinha aqui, uma Bíblia grandona, para eu não tenho vergonha de ser crente. E aí, a partir daí dos 15 anos, Deus começou a trabalhar na minha vida. Né? E nós fomos seguindo a carreira ministerial. E hoje nós somos pastores ali na ADPaz em Passo Coqueiros. Passei 33 anos na IEADER, considerando o tempo de infância, juventude, casei lá. Uma história, uma vida, né? É mesmo. 33. Na mesma congregação. É mesmo. A Igreja de Solidariedade 2, setor 3. 33 anos só na... Uma história. Eu não vou perguntar a idade não, porque aí já tem uma 33 anos, meu na pastor. mesma igreja. Que bênção. Na mesma Glória a igreja. Deus. Lá conheci minha esposa, lá teve a graça de meu filho nascer, né? Minha filha Maria já nasceu na Assembleia de Deus já também. Mas aí depois a gente veio para ADPaz. Glória a Deus. E aí eu digo assim, que hoje eu estou na ADPaz, sou muito feliz na ADPaz, mas a minha congregação mesmo de coração é a Igreja de Solidariedade 2, que 33 anos é brincadeira, é a idade de Cristo, né? Glória a Deus. Essa é a Assembleia de Deus ali próximo do Dióscuro, é? Exatamente. Que bênção. Exatamente. A gente teve aqui um pastor, o pastor Fábio, que contou do seu testemunho e foi lá. Eu conheço o pastor Fábio. Eu estava lá no dia que ele tocou Chora Israel de Sérgio Lopes. Olha, glória a Deus. Lamento Israel, não me assinou por Isso, né? Isso. Ele estava, quando eu vi o podcast. Benção Depois, demais. glória a Deus. Benção hoje está na Lagoinha, né? É mesmo. É uma bênção, pastor Fábio. Nossa família é abraço. membro fundadora de lá. Pastor João Batista, que foi o pastor mais longevo, né, da IADER. Ele ficou 30 e tantos anos na presidência. Era considerado, pelo seu histórico de evangelismo, o apóstolo do Nordeste. Eu tive o privilégio de conhecer. Ele foi lá inaugurar o templo, né? Eu estava lá com a minha família, né? Acompanhando. Pastor, 15 anos foi a idade que o senhor disse que foi a partir dali. Mas deixa eu mastigar um pouquinho dessa experiência. Como é que foi esse dia, pastor? Essa convenção de fato? Esse encontro. Esse encontro. Pronto, eu quero até aproveitar a oportunidade que você está abrindo eu acho importante, sabe mesmo? Fique à vontade. De contar dentro dessa experiência que eu tive, a experiência negativa que eu tive posteriormente, porque eu passei um período afastado, né? Eu tive um período que eu caí. E aí eu trago essa história para cá, para incentivar os irmãos que estão nos assistindo, que eventualmente estejam numa situação igual. Tinha uma historicidade dentro da igreja, às vezes até de sucesso, estavam engajados já, estavam pregando, estavam dentro das áreas da igreja, atuando, mas aí por algum motivo ou outro escorregou e existe uma série de coisas que acontecem quando a gente cai. Mas enfim, quando eu estava com 15 anos, foi num culto normal, um culto de terça-feira, né? Um culto de oração, onde dá menos pessoas. Eu me recordo que eu fui para a igreja e com aquela necessidade de ouvir uma palavra da parte de Deus, né? Um adolescente, 15 anos, né? 15 anos. Eu com muita vontade, com muita sede de ouvir algo da parte de Deus. E quando o irmão foi pregar, eu ainda me lembro o nome dele, era o irmão Sebastião. Era um irmão muito simples, ele trabalhava na prefeitura, colocando esses paralelepípedos das ruas. E quando o irmão anunciou que era ele, aí eu pensei comigo, meu Deus, rapaz, logo o irmão Sebastião, será que eu vou conseguir colher alguma coisa boa? Pela simplicidade dele, porque o que é que a gente espera quando a gente quer ouvir Deus? Eu muito imaturo,
é aquele pregador para arrancar o teto da igreja. Mas é aquele irmão naquela simplicidade, na humildade, né, dentro das limitações que ele tinha, ele entregou uma mensagem muito poderosa. E aí naquele dia eu me converti. Glória a Deus. Eu aceitei Jesus. Eu não fui à frente da igreja, não levantei a mão, né, mas confessei a Jesus nos meus testemunhos pessoais, né. Então a partir dali comecei então com 15 anos, é como a providência divina. Eu tive esse encontro, eu me converti de fato. Nasceu o departamento de adolescentes, porque essa idade ficava meio perdida dentro da igreja de Soledade 2, porque você tinha um conjunto infantil, você saiu do conjunto infantil, você ainda não migrava para o conjunto da mocidade, porque havia uma regra. Tinha que ser batizado, tinha que ter certa idade, certa maturação, e eu não me encaixava. Eu ainda não era batizado nas águas. E aí eu ficava ali perdido. Então uma pessoa, a irmã Fabiola, junto com, em memória, né, nosso saudoso presbítero Pedro Antão, ele teve essa ideia de fazer esse departamento. Aí ele juntou os jovens. Aí essa jovem, Fabíola, que a gente brinca dizendo que ela foi minha tutora, né, ela me agarrou, ela me colocou debaixo das asas. Ela acreditou, ela viu um potencial em mim. E aí ela começou a investir. Então a primeira vez que eu subi num púlpito para pregar foi lá no Templo Central. Olha isso. Foi uma experiência. Foi um desafio aí, viu? Foi uma experiência marcante, meu filho, porque era um culto de adolescentes. Pastor Edson Neto, que hoje é da Depaz, era diácono, estava lá ministrando a palavra, conduzindo, na verdade, o trabalho. E aí ele disse: vem o pessoal lá do Soledade 2, diga o nome de alguém para dar a palavra. Aí a menina foi: vai ser tu, olhava. Eu disse: eu. Mais surpresa, assim, não tem... Eu disse: tá certo, então bora. Aí meu pai ficou sabendo, eu não sei como, né? Eu não sei se Fabíola já tinha de alguma forma sinalizado para ela que ia tentar me colocar nesse emprestado. Meu pai fazia teologia na STADEB. Aí meu pai chamou a turma dele para ir ver o filho na primeira oportunidade. Aí, quando eu tive a oportunidade, eu tremia tanto, né, que eu me apoiava numa perna para depois me apoiar na outra, porque se eu me apoiasse nas duas eu caía. As duas pernas estavam tremendo. E aí meu pai entrou, quando eu vi meu pai entrando, aí piorou, né? Então foi uma palavra de uns 10 minutos só. Né? Eu desci arrasado, dizendo: não tem futuro para isso, não dá certo não. Mas foi uma das melhores ministrações que eu tive na minha vida. Glória a Deus. Depois eu soube dos efeitos que surtiram, de como foi interessante, as pessoas que foram alcançadas. Então, começou ali o ministério. Ali, né? Daqui a pouco estava ensinando na sala dos adolescentes, depois dos jovens, depois fui ser líder de jovens, separado auxiliar diaconal, né? Diácono. Aí de diácono eu pulei para pastor. Eu tive essa bênção de não ser nem presbítero, nem evangelista. Não menosprezando as fases, né? Mas porque é muito difícil, né? Você vê dentro das igrejas tradicionais, você dá esse salto. A visão do pastor Eliseu é outra, né? É tanto que quando você assume uma função dentro da Depaz, ele diz que você está pastoreando ali. Não importa o seu cargo eclesiástico. Você está numa função pastoral. E aí, se você se desenvolver e mostrar vocação, ele reconhece, né? Dentro dessa área. Claro que vai depender muito do que Deus fala no coração dele, revelar da sua conduta. O pastor entendeu que o senhor tinha que servir mais ainda. Vai ser pastor. Foi o que aconteceu em Passos Coqueiros. Glória a Deus. Passos Coqueiros eu fui para lá para auxiliar o pastor. Eu estava na sede, e aí o que aconteceu na sede? Eu morava na Zona Norte e ficou um custo elevado, porque eu pastoreava, né, como dizem lá, os novos convertidos. Então eu tinha que ir, além dos cultos, dias fora de culto para visitação, e no domingo eu tinha que ir 2 vezes, de manhã para ensinar e à noite para o culto normal. Então eu tinha que sair daqui lá para a igreja sede, né? Era meio custoso. Tem um custo, Me diga, o senhor falou que depois dessa conversão o senhor chegou a se afastar? Sim. Eu sou bombeiro militar. Estou na reserva já. E aí, determinada fase dessa minha vida dentro do bombeiro, né, eu trabalhei em comércio, passei no concurso, comecei minha vida, estava tudo certo, eu tive uma experiência ruim, né, caí. E aí, nesse universo, quando eu caí, né, eu tive uma experiência muito negativa, que foi com drogas. Meu Deus, foi mesmo. Foi. O diabo, ele me deu uma rasteira grande.
Porque não foi uma coisa, não dá pra gente contar tudo, né? Senão o podcast ia ser só meu testemunho. Para esclarecer bem direitinho. Mas o que é interessante é que eu caí na sequência, né? Fui me envolver com drogas porque um abismo chama o outro. Isso. E eu me vi numa situação muito difícil e já não tinha mais aquele apoio congregacional, apoio, né? Eu não estava na DEPAS ainda, né? Para deixar claro que na DEPAS só teve apoio. Porque quando a gente cai, fica aí a dica, viu? É muito importante ter sensibilidade, né? Eu era um homem muito conhecido, ajudei muitos pastores, passei por muitas situações lá na igreja, mas quando a gente cai, parece que a gente fica sozinho. Depois eu entendi, é um processo pedagógico de Deus. Às vezes a gente acha que é maldade do coração humano, mas às vezes é Deus mesmo, sabe? E aí eu desci até o fundo do poço, quase perdi meu casamento. Na verdade, cheguei a perder porque minha esposa me botou pra fora de casa. A situação tá insustentável, né? Tava, meu filho. O negócio foi bravo. Só overdose eu tive 2. Meu Deus, pessoal. Tive 2 overdoses. E eu não tenho nenhum constrangimento falando isso, porque já dei esse testemunho na igreja, meus filhos sabem, né, da minha história. Até que um dia Deus me alcançou novamente. Glória né? a Deus. É um Deus lindo, né? Foi me buscar lá no fundo do poço. Foi me buscar lá e mostrou o amor dele, né? Ele mostrou que ele não tem interesse algum de descartar a pessoa por um erro. Sim. Aquela história do filho pródigo que você pregou lá na congregação, né, me emociona muito porque é exatamente aquilo. Né? Eu me afastei do pai e o pai disse, tudo bem, meu filho, quando você estiver caindo em si, estiver mesmo querendo, eu estou aqui. Pode vir que eu lhe amo do mesmo jeito. E quando eu cheguei, realmente foi aquela festa, foi uma experiência muito sobrenatural. Na mesma igreja de Soledade 2, eu envergonhado, fui para um culto, me escondi, o culto aconteceu, parecia que o culto tinha sido só para mim. Minha esposa foi quem me chamou, porque ela sempre insistiu, apesar de não estar tendo condições de me aceitar dentro de casa por um período de tempo, por causa das minhas atitudes, ela sempre demonstrou muito amor. E aí ela ficava, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Aí eu já estava decepcionado, frustrado, cheio de ideações negativas, não queria. Nesse dia eu quis. Liguei para ela e só quero ir para a igreja. Ela disse, tá bom, posso ir para ele pegar. Eu estava morando com meu pai. Aí ela foi, me pegou, levou para a Soledade 2. Eu entrei, sentei na bancada escondidinho, para ninguém me falar nada, nem me ver. E aí o culto começou, né? Parecia que tinha sido totalmente feito para mim. E aí eu me chateei com minha esposa. Minha esposa foi lá perto de mim, né? E disse, e aí rapaz, olha o culto aí. Vamos voltar para casa e tal. Ela disse, você me enganou. Você me convidou para um culto e avisou o pastor. Todo mundo me conhecia, uma vida, um histórico ali. O pessoal disse, vamos organizar o culto. Pensei, né? Vamos organizar o culto, porque ele tá vindo aí. Para ver se a gente fisga ele de novo. Para ele voltar para casa. Se você me enganou, isso está errado. Você combinar com o povo para fazer um culto para me convencer, não. Já pensou? Não, isso está errado. E fiquei ali com a dureza no coração, né? Mas o culto, ele foi me quebrando. É impressionante. Todos os hinos eram voltados para a perspectiva de alguém que estava afastado. Deus preparou o culto para o senhor. Foi a esposa não, foi Deus. Para aquele encontro. Aí o pastor Fabiano Dantas. Era culto domingo, era culto domingo. Só não me lembro se era um culto temático. Acho que era um culto evangelístico, porque o pastor conduziu o culto o tempo todo. O pastor Fabiano Dantas. E aí ele canta muito, sabe? Canta bem. Nesse dia ele pediu o violão, que ele também toca. Aí foi tocar um hino. Cantar um hino, né? E o hino era Portas Abertas de Grupo Logos. Eita. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. Foi forte, mano. Cadê o violão? Cadê? Meu irmão, aí eu já segui. Isso é importante. Eu já estava me acabando de chorar. Já estava assim, cabeça baixa. Eu nem enxergava direito de tantas lágrimas que saíam, né? Era só aquela coisa embaçada. E aí minha esposa se levantou de novo, foi lá onde eu estava e disse, e aí, vamos? Aí o pastor fez o apelo, né? Que fez o convite. Quando o pastor fez o convite, ela disse, bora. Eu disse, não vou não, que ele convidou para aceitar Jesus. Eu já aceitei. Se ele fizer o convite certo, eu vou. Rapaz, foi eu fechando minha boca e ele dizendo, alguém quer se reconciliar com Cristo? Olha aí. Não tem escapatória não. Rapaz, quando ele disse isso, aí eu digo sempre, sabe? Foi uma coisa muito sobrenatural mesmo. Porque eu não me recordo de absolutamente nada entre o intervalo que ele fez o convite e o momento em que eu estava ajoelhado, chorando no pé do púlpito.
eu não sei como é que eu fui para lá. É aquilo que o pai fez com o filho pródigo, né? É muito claro isso, né? Viu de longe, correu, abraçou. Porque eu acho que ele já trouxe nos braços. Já trouxe no braço. Porque deve ter sido isso mesmo. Glória a Jesus. Que me pegou e me trouxe nos braços até... Eu só me lembro de abrir os olhos. Meu pai, que estava na igreja, que meu pai é um pastor jubilado, ele estava na igreja, porque a igreja, quando nós criamos, nascemos, meu pai começou lá como porteiro, depois se tornou coordenador da igreja, né, que é uma história bonita. E hoje ele se congrega lá, que é a igreja dele também, do afeto dele. Aí eu só me lembro de olhar pro meu pai de joelho também, do meu lado, chorando. Glória a Deus. E aí quando eu percebi, a igreja toda chorava, a igreja toda estava assim, alegre, feliz. Existe um irmão lá chamado Isaac Evangelista, um homem muito admirável, que também estava aos prantos, da idade do meu pai. É uma coisa linda você ver pessoas assim, se importar com sua vida, né? Isso. E aí, lá pra cá, eu não soltei Jesus mais não. Mas não, então foram 2 grandes encontros. Uma história de vida marcante. E o que eu acho mais bonito nisso é que Deus não deixou de cumprir as promessas, sabe? Porque o chamado para o pastoreio vem desde o ventre da minha mãe. E minha mãe não teve o privilégio de me ver, né, sendo ordenado pastor. E aí Deus cumpriu a promessa. Eu achava que meu ministério tinha acabado. Quando eu retornei para a igreja, eu disse, vamos ficar quieto aqui, vamos auxiliar no que puder, como um crente de banco, né, que faz corpo com ele. Rapaz, é porque o nosso tema é outro, né, da conversa, mas vamos deixar seguir, porque tá tão gostoso isso aqui, mas como você falou aqui, o pai não recebeu como servo, né? Como jornaleiro. O pai deu de volta aquilo que era seu. Botou o anel no dedo, está aqui, está com a autoridade de novo na casa. Rapaz, isso é forte demais. É filho do pai. Glória a Jesus. Filho do pai. Louvado seja Deus. Quando eu fui ordenado a pastor, Glória a Jesus. Foi muito surpresa. Foi surpresa para mim, né? Aí quando o pastor anunciou que eu seria ordenado ao pastoreio, rapaz, eu chorei demais, rapaz. Porque me veio a memória, né? Todo o meu trajeto, a queda e o fato de Deus não considerar, né? Esqueceu aqui, deixa meu filho pra lá. Agora é daqui pra frente. Vamos embora. Levantou, sacudiu a poeira, vamos embora. É um Deus trabalhar. Lindo, é um Deus lindo, é um Deus maravilhoso demais. A gente fica sem palavra, né? O amor de Deus nos constrange, como disse Paulo, né? Porque a gente olha assim, rapaz, eu não mereço tanto amor assim, mas ele me amou, né? Ele me amou sem que nada em troca. Assim, você tem valor para mim, é filho e eu preciso de você no reino. Mais que isso, a gente mesmo não nos dá o devido valor, a gente não se imagina naquela posição, né? O filho pródigo, ele mesmo se viu, ele disse, não, se ele me receber como um funcionário, porque ele mesmo já tinha ele não se sentia mais filho. Mais filho, isso. É, o senhor, quando viu aí, passou pela sua cabeça um retrospecto, né? Se cumpriu a promessa de Deus. De tudo que eu imaginava que jamais ia ser digno, né? E ele considerou isso mais. É um Deus muito lindo. Glória a Jesus. Uma coisa que eu estou prestando atenção desde o início que estou falando, é que o senhor lembra de nome das pessoas. E essas pessoas que foram lembradas foram pessoas que marcaram, né? E isso chama-se missões. Eu aprendi, né, que missão é marcar coração. Então, a gente acha que missões é ir tal, mas quando missão é como você faz isso, você marca coração, o tempo não apaga. O senhor trouxe aqui a sua lembrança. Aquele irmãozinho que estava do lado chorando do porteiro. Então, são pessoas simples, irmãozinhos simples, que não é aquele pentecostal todo, aquele barulho todo. Mas trouxe uma mensagem tranquila, mas poderosa. Suficiente. Né? Então, tipo, isso é que Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para marcar corações, para marcar a vida. Para que nós não seja lembrado, não por multidões, mas uma alma. Quem é que está lembrando os nomes das pessoas? É um pastor hoje. Alguém que hoje está pastoreando, está cuidando de vidas. E aquela vida que cuidou do Senhor é honrada pelo que Deus tem feito hoje na sua vida, né? Hoje o Senhor ganha vidas, e essas vidas que o Senhor ganha foi através das primeiras pessoas lá atrás,
que olhou para um jovem, que cuidou do jovem. A irmã que abraçou o jovem. Né? E todos nos chamou para fazer isso é evangelho. Isso é evangelho. Tem um indivíduo do Grupo Logos que fala sobre isso, né? Sobre a gente deixar marcas, né? Ele diz que causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou. Quando os discípulos que deixaram suas vidas, né? Deixaram suas vidas e seguiram a Jesus. Aí eles pisaram em marcas que foram de Cristo e deixaram marcas. Aí ele diz, eu quero pisar sobre essas marcas de valor. Né? Ele quer ir na mesma linha que os discípulos, porque os discípulos fizeram na mesma linha que Cristo. Né? Então tem as pessoas que marcam e tem aquilo que deixa marcos. Sim. Né? Tem o Marcos de Touros que marca um evento. Né? Então tem a marca e tem o marco. Aqui é algo histórico. Sim. A marca é algo que marca, que deixa aquela lembrança, né? E o marco é algo que vira história, que vai para gerações. Sim. E agora, qual é o melhor? O que é que eu preciso ser na vida de pessoas, né? E o interesse é esse, o desejo é esse, né? Sempre poder fazer alguma coisa, porque tipo, uma palavra você consegue tirar alguém da morte, da vida, né? A mesma palavra pode matar. Exatamente. É isso, então a gente temos que entender isso. Pode ferir de forma letal, né? Isso. Também pode gerar vida. A gente dá uma olhadinha, tem muitas pessoas aí que estão desigrejadas, estão afastadas, estão por causa de palavras. Como a sangue de ouro, né? Em salva de prata é a palavra dita ao seu tempo, né? Sim. Então, é um prato muito bem servido, quando é dito ao seu tempo. Mas quer conversar sobre o assunto? Isso é evangelho, né? O evangelho, ele é muito... Eu ganhei tempo para sobramento para a gente falar. Foi ótimo. Mas até porque a gente está falando de reino mesmo, isso é reino, né? É verdade. Isso é reino. Eu gosto de falar, sabe? Eu não tenho constrangimento não, porque hoje eu lido com vidas. Coisa das coisas mais simples. Eu tenho uma tatuagem no meu corpo, que eu fiz nesse período. E eu não me constranjo com ela, porque às vezes chega pessoas com tatuagem lá na igreja e fica toda... Porque tem tatuagem. Eu faço mesmo, deixa besteira a minha. Daqui para frente é só não fazer mais. E muitas vezes isso é até complicado falar assim, porque eu sempre digo que o maior testemunho é quando você é nascido e criado no evangelho e nunca se afastou. Que você superar tudo isso aqui. O mundo aí, né, oferecendo e você dizer não é uma guerra com um jovem que está aqui na caminhada e entender a visão de reino e não se deixar levar por nada nesse mundo, é uma guerra grande, né? Uma guerra... Eu já ouvi falar que já me deram um nome, assim, a bênção da permanência. A bênção da permanência, né? Como é necessário, a gente precisa permanecer, né? Alguém citou que, esses dias eu ouvi alguém falar sobre Judas, que o problema de Judas foi que ele correu para o lugar errado. Tudo bem que já tinha todo um projeto, tinha todo um plano, mas Judas, depois que sentiu todo aquele aperreio, vamos trazer por um linguajar nordestino, ele se aperreou, só que correu para o lugar errado. Exatamente. Se você permanece, tudo fica mais fácil, né? É verdade, inclusive entra até num assunto interessante, já dá outro podcast, viu? que é ele no momento da sua... Quando ele caiu em si, foi diferente do filho pródigo. O filho pródigo só correu para o pai. Sim. Né? E ele correu para o lugar errado. Se ele tivesse corrido para Jesus, talvez ele não tivesse impedido a morte, porque era projeto, né? Sim. Aliás, talvez ele não teria impedido. Mas ele teria alcançado certamente o amor e o perdão de Cristo. O pai estava lá. Trazer em traição e em desprezo, todos fizeram, né? Todos deixaram. Todos deixaram, né? O único que ainda ficou ali no pé da cruz foi João. Dos 12... João foi que ficou ali no pé da cruz. É verdade. Eu não me recordo agora o versículo, mas a Bíblia fala, e todos deixaram. Na hora do Getsemane, a Bíblia diz que todos fugiram. Então, Pedro nem se fala, né? Pedro nem se fala. Pedro, além de negar 3 vezes, Pedro ainda chamou uns palavrões, né? Esbravejou. Esbravejou, a palavra é essa, esbravejou. Na última, eu disse que não conheço. Né? Então, tipo, Pedro passou de todos os limites. Pois é. Mas aí é aquela coisa, quando ele
Jesus vai de encontro a Pedro, Pedro vem correndo, quietinho. Jesus agora começa a tratar. Vem cear. Eu acho interessante. Uns peixinhos aqui. Eu acho bonito quando Jesus diz assim, ó, avisa aos discípulos e a Pedro, né? Tem aqueles parentes e a Pedro, porque Pedro já não se sentia mais discípulo, né? Ele destacou. Pedro, esse aqui. Pedro estava tão feliz de eu não mereço mais não, eu fui covarde. E logo o Pedrão, que é todo brabão, né? Eu quero até destacar aqui uma palavra que meu pai trouxe esses dias. Isso. Que quando Jesus se encontra com Pedro, alguns até acreditam que a ideia era que Pedro aprendesse a pescar. Mas não, Jesus queria pescar Pedro. Muito bem, né? Excelente. E eu peguei assim, eu digo, de fato, né? Pedro foi pescado naquele dia. É verdade. Chegamos aqui no Evangelho. Muito bem, vamos embora. Marcos capítulo 1, versículo 15, diz assim: finalmente chegou o tempo, anunciava ele, o reino de Deus está próximo, afastem-se dos seus pecados e ajustem sua vida, e essa mensagem é gloriosa. Chega Jesus e traz uma palavra de esclarecimento. Queria que o senhor trouxesse aqui um pouco da sua visão dentro desse contexto aí. Tá bom, pois não. A primeira coisa que a gente tem que fazer, algumas considerações importantes, né? É que Marcos, ele está dentro dos 4 evangelhos. 4 narrativas dos evangelhos. É como se estivessem subindo pessoas no monte, por 4 faces diferentes, e essas pessoas, eles vão tendo visões de paisagens diferentes, mas o objetivo final é o cume, que eles vão ter uma visão geral de tudo, sendo que se você perguntar a cada um deles o que é que ele viu na subida até chegar lá, eles vão ter um olhar diferente. É assim que os evangelistas fazem. Mateus apresenta Jesus como rei, né, Lucas como homem, João como Deus, Marcos apresenta como servo. Mateus escreve para os judeus, por isso que apresenta como rei, trata todo o seu evangelho nessa perspectiva. Lucas, ele vai tratar da humanidade de Jesus até para a sua habilidade pessoal. Então, no Evangelho de Lucas, a gente vai ver Jesus mais nos cenários mais domésticos, mostrando que ele era um homem, como nós. João é bem interessante, porque João, ele já no início, ele já apresenta Jesus como Deus, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E ele termina o seu Evangelho lá, pelo capítulo 21, dizendo: fez Jesus, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho e para que crendo tenhas vida em seu nome, né, o Filho de Deus. Então João chama de sinais os milagres de Jesus, porque ele está dizendo que são indicativos, são argumentos, são provas de que ele realmente é Deus. Então João tem o cuidado de sinalizar no seu livro uma narrativa de coisas que somente Deus pode fazer. Aí a gente debate depois, né? Mas Marcos... já por 2. Marcos, ele vai se focar no servo, e a pergunta é por quê? Porque Marcos apresenta Jesus como servo. Porque Marcos, ele está escrevendo para os romanos. Sim. Né? Então, em curiosidade de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, por volta ali dos anos 70, depois de Jesus. Né? E aí, nesse período, era um período de perseguição, né? Era aquele que botou fogo em... Jesus fugiu a mente agora. Nero. Né? Tinha causado todo um rebuliço contra os cristãos e tal. Então foi nesse momento que Marcos começou a escrever sobre forte perseguição, que Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. E ele é o primeiro em datação. É tanto que Marcos, se você pegar Mateus e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, são os evangelhos que têm semelhanças narrativas, você encontra o Evangelho de Marcos totalmente dentro de Mateus e totalmente dentro de Lucas. Mateus e Lucas fazem pequenos acréscimos de acordo com a narrativa dele. Aí Marcos, o nome dele é João Marcos. Né? Porque João é o nome judeu e Marcos é o nome romano. Possivelmente Marcos tinha ali alguma linhagem, alguma coisa relativa aos romanos, porque a gente tem conhecimento da mãe de Marcos, mas não do pai. Talvez o pai de Marcos, né, João Marcos, fosse um romano. Marcos descreve na sua narrativa nomenclaturas que só os romanos conheciam. Né? Nomenclaturas militares, pesos, medidas, horários de vigília. Ele dá expressões explicativas para ações que eram comuns aos judeus. Então ele não escreveu para os judeus, porque ele fala sobre o sábado, sobre o jejum. Aí ele diz, porque era costume dos judeus, tal, dos fariseus. Ele explica, porque ele está falando para um povo que não conhece. Então, como ele está escrevendo para os romanos, a ideia não era focar em palavras, mas em ações. O verbo mais constante em Marcos é imediatamente.
logo após, porque Jesus está em constante movimento, ele sai de um milagre para outro, de uma ação para outra, e ele vai assim, não somente fazendo muita coisa, mas Marcos descreve para os romanos que Jesus não tinha nenhum impedimento, nada impedia Jesus de agir. Jesus saía de um milagre, de uma coisa simples como a cura da sogra de Pedro, né, e ia curar uma pessoa paralítica, expulsar um demônio, né, esses milagres, nenhum milagre era impossível para Jesus, não tinha problema. Então Marcos apresenta Jesus como servo, colocando ele como uma pessoa que tem autoridade e que tem desejo, interesse de nos servir, né? Ele quer nos servir, ele quer atender as nossas necessidades. Só que aqui, no capítulo 1, ainda está no início, né? Ainda está logo na jornada inicial, ele está apresentando quem é Jesus. Então logo no começo, Jesus dá essas palavras, né? O tempo está cumprido, né? O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, né? É interessante isso, queridos, porque Marcos está escrevendo para os romanos. Os romanos estavam sob a sujeição de um imperador, e Marcos introduz o Evangelho falando de reino, né? Império versus reino. Qual é a diferença do império para um reino? A gente já começa por aí. A Bíblia nos fala que Jesus nos transportou do império da morte para o reino do Filho, Deus, né, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Qual a diferença de império para reino? Boa. Né? Vai dizer. Porque império é um reino, né, que começou a ganhar força, e ele começou a aglutinar, a trazer para dentro do reino dele outras nações. Então ele deixou de ser um reino e começou a ser um império, a soma de outros reinos que ficaram subjugados por ele. Então o império é caracterizado pelo quê? Ele ganha pela força, ele chega, ele guerreia e oprime. Aqueles outros reinos que ficam sobre a sujeição deles, eles são obrigados agora a estarem sobre o governo daquele império. Então eles vão pagar imposto, eles têm que ser obrigados a falar a mesma língua, a se adaptar à cultura, a fazer todo um processo de subjugar, para que aquele povo não reaja mais. Tá dominado, para não ter nenhum ímpeto de dizer, vamos reagir e vamos voltar a ser reino livre. Não, vocês agora vão ser reino oprimido, né? A Babilônia, quando atacava Israel, destruía os mais velhos, destruía os homens, né? Ficava só com as mulheres e os jovens, porque aí eles iam subjugar, iam passar a cultura, levavam para a Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? E passava a cultura. Essa é a característica do império, ele subjuga. Ele força você a estar preso àquele reino. No coração, você não quer estar. Você está ali sob o domínio daquele império, mas no seu coração você não é romano. Você está romano. Era a mesma coisa, né, no tempo de Jesus. Agora o reino não. O reino ele tem uma diferença. O reino, você pertence ao reino, você ama aquele reino. Você briga por aquele reino, você quer ostentar a bandeira daquele reino, você tem prazer em falar a língua daquele reino, você ama o seu rei, né, porque você tem sentimento de pertencimento. Por isso que quando Deus nos trouxe do império da morte, ele disse, o lugar de vocês não é aí não. O lugar de vocês é num reino onde vocês vão se sentir bem e pertencendo a ele. E esse reino é o Filho do meu amor, é o reino de Jesus. Aí ele apresenta já esse conceito de reino, né, para os romanos. E aqui ele diz assim, o tempo está cumprido. Então a primeira consideração que ele faz é que ele está dizendo as profecias que falavam da chegada de um novo rei para Israel, acabou. Chegou, estou aqui, se cumpriu. Então, com relação ao novo rei para essa nação, já acabou. Cheguei, está aqui o rei. Está cumprido. Agora, o rei ainda não estava no domínio do seu reino, porque o reino estava sujeito ao império. Aí ele diz, o reino está próximo. O próximo aqui no verbo grego, que é utilizado de proximidade, é proximidade mesmo. Por exemplo, quando eu for para algum lugar, quando eu vim para cá, o irmão me deu uma referência. É próximo à Assembleia de Deus. Quer dizer, é perto. Então Jesus aqui nesse texto, ele está dizendo literalmente que o reino, as profecias descumpridas, o rei estava presente e o reino estava ali, bem pertinho. Próximo. Ele estava se referindo a ele. Glória a Deus. A representação do reino de Deus. Estou bem pertinho de vocês, não estão vendo não? O reino está aqui. E nessa discussão, meus irmãos, a gente vai ver que a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, né, mas paz, justiça e alegria no Espírito,
né? Jesus diz aos discípulos, olha, alguém vai dizer, o reino de Deus não é ele ali, ele lá, né? Mas o reino de Deus está entre vós. Olha só que interessante. Isso é forte, Não está em vós ainda, porque Jesus estava ali, né? Mas há duas perspectivas. A perspectiva de que Jesus ali configurava o reino, né, na pessoa dele, e a perspectiva escatológica, né, que ela vai adiante, que é um processo que vai culminar com um reino estabelecido de forma plena aqui, né? É um processo. Jesus estava iniciando esse processo. Eu estou entre vós, não em vós ainda, né? Com a sua morte e ressurreição, aí é estabelecido esse reino em nós. Né? Então hoje nós vivemos esse reino, né? Nós somos responsáveis, representantes, né? Embaixadores. A gente não está ainda vivendo o reino aqui presencialmente com o Rei Jesus governando, mas nós não somos daqui, né? Nós somos de outra nação, nós já pertencemos a outro reino. Quem nos governa não é mais o maligno, não é mais o mundo já é maligno, né? O império da morte, não é mais nada disso. Se eu falar agora, eu quero pegar um ensinamento que eu já estou aqui já. Quando se fala sobre o reino de Deus, sempre se utiliza essa expressão, né? O reino de Deus. Mas quando se fala do inimigo, eu já falo império. Porque reino é para onde nós vamos, né? A promessa para mim, para a gente aqui é o reino e não o império. Exatamente. Entende assim também? Entende, porque, como eu disse, império você traz para as pessoas, para o império, a força. Sim. A pessoa não quer fazer parte, não. Você foi lá, conquistou a força, dominou, e você vai ser meu. O céu não é um império. Veja o Império Britânico. Sim. Não é agora mais recente, os impérios que nós tínhamos mais recente, o Império Britânico. Né? Quantas nações o Império Britânico comandava, mas o quanto custou a ele, e hoje tem muitas nações que não são mais. Por exemplo, acho que era a Irlanda, que tinha um grupo terrorista que ficava lutando, causando muito terror na época da Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra, na sequência ali do governo Churchill, e esse pessoal não queria ficar sob o governo do Império Britânico. As Ilhas Malvinas, que era aqui na Argentina, a Argentina tentou uma guerra para ficar com as ilhas, era domínio do... Ninguém quer ceder uma terra que ele entende que é dele para outro governar. Aí o Império faz isso, né? Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que comete pecado é escravo. Não é? É escravo do pecado, está sujeito a esse império. Né? Mas a gente não, a gente é filho. Impera, né? É interessante. Né? Já não chamo mais servos, mais amigos, porque o amigo não sabe o que faz o seu Senhor. Vocês sabem, Jesus disse para os discípulos. Né? O amigo, a figura do amigo no reino se entende, mas o amigo ele não está no império não, porque quem está ali está a força mesmo. Está a força. Ele não vê a pessoa nativa dali como um amigo, não. Ele vê como inimigo. Eu não quero nem citar aqui, porque possa ser que... Mas tem algumas nações aí que tem impérios, né? Que você vê mesmo que pessoas vivem ali atribuladas mesmo, são confinadas, vivem uma vida desgraçada mesmo, porque não entendem que o império ele tem disso, né? Eu queria voltar só um pouquinho no texto aqui, porque assim, quando Jesus fala isso, que o tempo está cumprido, né? E o reino está próximo. Ele falava como o senhor disse ali, de localização. Estou aqui pertinho, já estou aqui. Um pouquinho antes, Jesus foi conduzido a um lugar para ser tentado. Sim. Né? Um pouquinho antes. Um pouquinho depois, João é preso. Sim. O reino está próximo quando o último profeta deixou a cena. O que é que a gente entende por isso? Muito interessante, né? É bem interessante. É bem interessante a sua colocação, porque realmente quando Jesus se apresenta para João Batista, e João Batista vê, João Batista passa para ele, como dizendo, eis o Cordeiro de Deus. Batizou, nem queria, mas Jesus disse, importa, né, de cumprir toda a justiça e tal. E aí ele fez aquele batismo e tudo, e a partir dali Jesus saiu, né, foi impelido pelo Espírito Santo. Depois João foi preso. Aí a Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério. Começou o seu ministério, pregando nas sinagogas, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. E aqui é interessante. O ministério de Jesus, ele começa sempre com o ensino. Glória a Deus. Aí a pregação e a cura é uma consequência natural. Marcos termina o seu evangelho no capítulo 16, dizendo, esses sinais seguirão os que creem. A gente não persegue milagres. Só se crê pelo ouvir.
Os sinais ouvir vêm. O quê? A palavra. A palavra. Ensino. Volta para o ensino. Né? Olha, interessante esse gancho aqui, viu? Por quê? É interessante. Olha só que bonito a Bíblia como ela é. A gente não valoriza as escutas de ensino. Né? A Bíblia, olha como ela é. A Bíblia é um livro que a gente estuda, é um livro que nos ajuda a entender, né? Já a gente volta para a pergunta, viu? Não, tá. Mas olha que interessante. A Bíblia é dividida didaticamente num conjuntos de livros. Ela foi dividida assim para facilitar os ensinos, né? Sim. Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, livros poéticos, né? Você vai para o Evangelho, já a gente mostra. No livro de Êxodo, por exemplo, você tem o livro dividido em 3 partes principais e 3 narrativas importantes. A primeira narrativa, a ênfase, ela vai estar totalmente voltada ao poder de Deus, porque o Êxodo propriamente dito. Ele vai falar sobre o Êxodo. E nesse processo, é só o poder de Deus. Tirando o povo do Egito, abrindo o Mar Vermelho, tirando água da rocha, transformando água a marcas em doce, nuvem, coluna de fogo, né? Cordonizes para alimentar. Todo é o poder de Deus, poder de Deus. Só poder. Só que tem um determinado momento, lá pro capítulo 18, 19, que Deus diz, não, peraí, esse povo está andando pelas regiões circunvizinhas aqui, está se misturando com o povo. Eu preciso que esse povo tenha uma identidade fixa em mim. Eles precisam ter uma característica, uma identidade. Eles não podem estar se misturando, não, porque eu tirei deles de lá com um propósito. Aí ele diz, vou fazer o seguinte, vou dar princípios para ele. Aí Deus dá a lei, dá os 10 mandamentos. Isso aqui são os princípios. Então a primeira narrativa é poder. A segunda narrativa é os princípios. O poder na ênfase da saída do Egito e os princípios na ênfase da lei. Aí o pessoal começa, né, a observar a lei, Em determinado momento da narrativa, Deus diz, pronto, agora que vocês já entenderam o meu poder, entenderam os meus princípios, eu vou lhe dar outra narrativa muito importante, que é a minha presença. Então vocês vão ter que ir agora construir um tabernáculo que vai ser símbolo em toda a sua estrutura da minha presença. Pastor, mas o que isso quer dizer sobre o ensino? Olha que interessante. Você pode ser testemunha ocular do poder de Deus, você pode ser até instrumento do poder de Deus, mas você só vai gozar da presença dele se você obedecer os princípios. É forte. Por quê? Porque da geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque obedeceram os princípios. Aí esse princípio de ensino, de observar os princípios, ele segue na Bíblia todinha. O meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos para o Novo Testamento, 27 livros, 4 evangelhos, que a gente está estudando um aqui. Um é um livro histórico, Atos dos Apóstolos. Os 4 evangelhos falam sobre o início do evangelho. Sim. Atos dos Apóstolos da expansão, né? 4 evangelistas, a ênfase, início. Sim. Como é que surgiu? Qual é a mensagem? Atos dos Apóstolos, qual é a ênfase? Expansão. Aí você tem as cartas paulinas e as demais cartas gerais. Você vai lá para o final do livro, do Novo Testamento, você tem um livro apocalíptico, que é o encerramento da mensagem do evangelho. Veja bem, 4 evangelhos, um livro histórico e um livro profético. Dá 7. Se são 7, meu Deus. 6, meu Deus, que eu estou conta errada. 6. Então você tem 21 epístolas. O que isso quer dizer? Que quase 80%, 70 e poucos por cento do evangelho do Novo Testamento, ele é ensino, porque são cartas voltadas às igrejas que precisavam ser corrigidas, respondidas em dúvidas. Entrar falando sobre o evangelho. Então a maior parte do Novo Testamento é ensino. Olha que curiosidade interessante. Jesus, capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus. Jesus, a palavra de Deus termina dizendo que ele fez muitos milagres da região, Decápolis, Galiléia, de todas as regiões vizinhas, seguiam uma enorme multidão. Por quê? Por causa dos milagres. Na sequência do capítulo 5, a Bíblia diz assim, vendo Jesus a multidão. Que multidão? Aqui estava seguindo no finalzinho do capítulo 4. Como se assentasse, começou a quê? A curar? A atender a necessidade? Hein? Sim. E nós temos o maior registro na Bíblia de um sermão de Jesus. Capítulo 5, capítulo 7 é só ensino. Só ensino. Né? Quando João Batista chega e sai do cenário, inicia esse processo. Curiosamente, João Batista, quando preso, em uma fase da história de Jesus, manda os discípulos dele perguntar, mestre, és tu mesmo que havia de vir? Ou devemos esperar outro? É interessante que o texto chama de discípulos de João. Discípulos de João.
Jesus já estava ali, mas os caras continuavam a pegar a João, que era um símbolo do Antigo Testamento. Não, interessante que como é que eles chegam para Jesus. Professor, tu que vai continuar agora ensinando, porque eles entendem que o ensino, eles já tinham também, né? Eles recebiam do próprio João. Sim. Né? E não queriam mudar isso. Curiosamente. Professor, é o senhor que vai continuar. O senhor é o próximo professor que a gente vai continuar. Rapaz, isso é bonito demais. É forte demais. Sabe por quê? Porque, curiosamente, Rabi, né? Nos 3 primeiros capítulos, pelo menos, eu posso garantir a você que você vai ter eventuais momentos de narração. O Evangelho de Marcos é o menor, mas ele é muito dinâmico. De Jesus, ele sai de uma cura, está no canto, né? Vamos descer para a praia agora, vamos para o centro, vamos lá para a casa de Pedro. De repente você vê, e voltou Jesus novamente para Galileia. Mais uma vez Jesus está na Galileia, ou na Galileia não, desculpa, na sinagoga. Isso demonstra o quê? Que Jesus tinha preocupação de estar no lugar onde tinha ensino, porque ele tinha interesse de corrigir os ensinos equivocados. Por várias vezes Jesus foi criticado pelos fariseus e escribas por comportamentos dentro da sinagoga. O homem da mão ressequida, né, que foi curado num sábado, e eles ficaram ali chocados porque Jesus vem para o meio, né, vem aqui para onde você deve estar, né, aí na periferia não. Esconder na mão, venha para cá que tem cura para você. E outras coisas que Jesus fazia ali, demonstrando para eles que eles tinham uma mentalidade religiosa que, baseada nas tradições e na interpretação bíblica, Jesus queria ensinar outra coisa. Jesus queria mostrar um evangelho genuíno, né, que nem está muito à direita, nem está muito à esquerda, está ali bem centralizadozinho. Né? Como é isso aí? A gente às vezes passa batido, né? O senhor fez aí um apanhado aí em poucas palavras, mas a Bíblia é muito ensino. A presença, inclusive, ela acontece em função do que a gente sabe. A gente precisa sentir, mas precisa saber. Deus disse, como o senhor já foi citado aqui, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E Deus está dizendo, vocês estão perecendo por falta de conhecimento. Como o senhor falou, houve milagres, milagrosos. O povo viram muitos milagres. O povo viu a glória de Deus descendo no tabernáculo. O povo viu os sinais milagrosos ali no Egito, as 10 pragas. O povo viu o mar se abrir, viu o mar fechar. 3 dias depois o povo estava reclamando. Aí estava lá a água lá da marca, o povo reclamando. Deus alimentou o povo. Muito poder, muito milagre. Mas o povo continuou pecando. E ainda chegou a dizer, era melhor a gente estar no Egito. Entendeu? Quer dizer, quando a gente para ver um negócio desse, acaba que o milagre sendo... era tanto milagre que acabou sendo natural para eles. Aqui daí era natural. Então não fazia efeito. Não fazia efeito. É por isso que o segredo, como você falou, o milagre, ele vem como consequência, mas o primeiro tá o ensinamento. Quando você conhece a palavra, você entende o Deus do milagre, que se ele quiser fazer o milagre, ele faz. Também se ele não quiser fazer, você entende pela palavra que ele é Deus. É tão curioso isso, que como a gente está falando de reino, Mateus, que é o que mais aborda essa questão, porque como ele está falando dos judeus, ele vai expressar Jesus cumprindo as profecias, se encaixando no rei que haveria de vir. Eles esperavam um rei político, Jesus mostra um reino diferente, que não é visto, que não é comida, que não é bebida, né? Frustra um pouco eles. Eles queriam ser libertos do Império Romano. Jesus disse, não, o meu reino não é deste mundo, né? Então... descendente de Davi era guerreiro, Davi era sanguinário. Vai chegar um aqui, meu amigo, que parece que eles queriam a ideia de um império mesmo. Pegar um poder bélico que chegasse derrubando tudo. Aí chega Jesus, vai passear de jumento, Jesus quebra. Simples, manso, né? Não tem nada a ver com o que eu estava esperando. Não, tem não. Por isso que até hoje eles não dão crédito, né? Porque eles já esperam esse momento. Eles esperam, Mateus, ele sempre diz assim nas parábolas dele. Aliás, é o próprio Jesus. O reino de Deus é semelhante a... O que Jesus está fazendo? Ele está ensinando como é que é o reino. Né? O reino ele tem características. No capítulo 3 de João, quando o Nicodemos tem um encontro com ele, Jesus... É interessante que Nicodemos diz, mestre, bem sabemos que é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O que atraiu Nicodemos a Jesus foi um milagre. Sim. Só que Jesus vai e diz para eles, olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não Jesus pode... vai ensinar. Você não pode ver o reino.
Aí Nicodemo ficou assim, não entendeu. Aí ele disse, eu vou dizer de novo para você, só que numa perspectiva diferente. Se você não nascer de novo, você não pode entrar. Olha que interessante, Jesus disse, ver e entrar. Porque primeiro a gente tem que compreender o reino, ver o que é quando a gente vê uma coisa, a gente entende o formato, né, o sentido daquilo, a gente tem uma percepção do que é aquilo. Então ver é o sentido de ter conhecimento, de ter esclarecimento. Se você não vê, né, não nascer de novo, você não vai conseguir entender o que é o reino. Você ainda está preso em outras coisas, meu filho. E depois que você vê, você entende, aí você pode fazer parte do meu reino. Aleluia. Porque você entendeu. Por isso que quando a gente se converte de fato, de verdade, né, a gente entende o reino. A gente pode até cair, a gente pode até tropeçar, mas a gente vai sempre saber que bom mesmo é estar no reino. O filho pródigo de novo. Isso. Quando percebeu, caindo em si, disse, eu vou voltar para papai. Que lá eu conheço bem. Meu pai, pelo menos como um dos servos, ele me aceita. E como Deus quer mostrar pra gente, né? Como Deus quer trazer clareza, não quer tirar toda dúvida, Deus quer mostrar pra gente. A prova cabal de tudo isso é o próprio João Batista. Ele quando ele, em alta voz, ele diz, eu vim, mas eu sou a voz do que clama. A voz é dele, eu estou só reproduzindo. É verdade. É informação. Presta atenção aqui, ó. Se a gente vê o livro de Apocalipse, é porque João viu. A gente precisa ver. E vendo, aí a gente sai de uma zona de desinformado ou de ignorante, aí passa a conhecer. Aí fica mais fácil. Fica mais fácil. O Deus deste século, o Deus deste mundo, né, cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a mensagem da Boa Nova. Então, aqui o que Cristo estava fazendo com esse anúncio era justamente dizendo, só preste atenção, já cumpriu o tempo, o reino está bem pertinho aqui de vocês, né? E qual é a perspectiva em relação a esse momento? É se arrepender dos pecados. Pregação dura, né? E necessária, porque Jesus está dizendo aqui qual é o caminho. Ele diz, está aqui o reino. E eu faço o quê com esse reino agora que ele está chegando? É só se arrepender dos pecados, se você faz parte. Essa era a mensagem, né? Pode falar. E eu quero ter muito cuidado com minhas palavras, mas no atual momento, essa pregação, ela enche os olhos ou dói os ouvidos? Dói os ouvidos. Nós vivemos uma geração, como a palavra de Deus nos fala, né? Que nos últimos dias eles vão ter comichão nos ouvidos. E eles vão procurar mestres, olha eu ensino entrando de novo. Ensino. Que o satisfaçam conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. O que é que acontece hoje, né? Na maioria das igrejas, infelizmente. Infelizmente, as igrejas hoje estão virando uma espécie de captadores de seguidores e não formadores de discípulos. Isso. Então, o interesse daquela igreja é ter um ambiente, é ter hinos, é ter palavras que massageiam o ego daquela pessoa para ela permanecer ali. E não o interesse de confrontar as pessoas para o arrependimento de pecados. Então, dificilmente você vê nos púlpitos da igreja mensagens que tragam esse confronto, que tragam essa perspectiva. As mensagens normalmente elas estão voltadas a você pode, você vai vencer, né? Você vai conseguir, né? Deus ama você, a hipergraça, né? que trabalha a questão, não importa como você está. É claro que Deus não se importa, mas Ele não quer que você permaneça assim, né? Sim. Ele quer uma ação de mudança. Aliás, arrependimento quer dizer isso, né? Metanoia, é mudança de mente. Se a gente for lá para o capítulo 12 de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo trata exclusivamente sobre a salvação. Aliás, a epístola de Romanos é uma epístola profunda na doutrina da salvação. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, só a respeito de salvação. Começa dando aquela palavra dura. Capítulo 1, então, tem um versículo muito difícil, que é difícil até a gente falar aqui, porque o negócio está sério, né? A gente tem que tomar os ele, eu não quero que vocês sofram nada, né? Mas ele bate forte. E ele bate forte em uma sociedade cuja prática era comum. Os romanos gostavam disso. E aí ele segue destrinchando, termina o capítulo 11 com louvor, né, a doxologia, com profunda riqueza, o saber e o conhecer de Deus. E a ele a glória, né? Sim. Porque dele, por ele e para ele. Olha que interessante, né? Porque dele, porque é a fonte, né?
Por ele, porque é o mecanismo, o veículo. Ele que conduz. E para ele, porque ele é o fim de todas as coisas. Então, ele dá glória, ele nos oportuniza a gente ter momentos de glória, de vitória. O veículo é sempre ele, e no final quem é glorificado é ele. Né? É o resumo de tudo. E em relação aqui à salvação, olha que lindo. Né? Porque é por ele, né? Por meio dele e para ele. Todo o processo de salvação culmina em Cristo, termina em Cristo. Aí ele inicia o capítulo 12 dizendo assim, ele já deixa de lado o aspecto da salvação, que ele está dirigindo as pessoas que necessitam dessa mensagem, e ele se volta para quem já é crente. Sim, é para a igreja. Aí ele começa a arrochar ensino em cima da igreja. Aí ele já começa dizendo assim, rogo-vos, porém, irmãos, né, que não vos conformeis com este mundo, não assumam a forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Formação. É uma Bíblia tão atualizada. Tão atualizada, porque é como se Paulo estivesse escrevendo para o nosso tempo. O que Paulo está falando aqui essa ideia de querer atualizar a Bíblia não tem, não, ela já é bem atualizada, ela é tão presente, né? Ouvi alguém falar que a Bíblia ela é mais atualizada que o Jornal de Amanhã. É verdade, porque ela já tem uma previsão futurística já também, escatológica. Acabou de citar aí, é tremendo, né? É muito forte. Aí onde é que vai trabalhar isso aí? Na mente. Porque se não houver mudança primeiro na mente, né, você não consegue mudar. Por isso que o arrependimento é metanoia, mudança de mente. Né? Não vos conformeis com este século, né, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? E é de dentro para fora, né? Tá aqui. Exatamente. É de dentro para fora. E aí, curiosamente, o processo seguinte, né, que ele vai falar é que essa renovação, esse processo vai gerar o quê? Vai gerar com que você conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, hoje as pessoas, os cultos, as igrejas, as ministrações, na sua grande maioria, tem templos cheios, mas são igrejas que trabalham muito na perspectiva do marketing, da publicidade, né? Fazem, não que a igreja não possa se apropriar disso, mas não pode ser a essência. Não pode ser a essência. Porque existe um processo de desconstrução da identidade da igreja, que isso também é péssimo. Hoje você entra dentro da igreja, às vezes você não reconhece mais uma igreja, né? Você entra dentro da igreja e diz, rapaz, eu estou na igreja mesmo, rapaz. Né? É uma igreja aqui mesmo. Né? Porque os símbolos, aquilo que fazia você fazer reflexão sobre as questões relativas às igrejas, eles estão sendo desconstruídos. E a desconstrução faz parte do processo de relativismo. É um dos elementos. Ele causa um processo. O que é que acontece hoje em dia? Com a masculinidade, com a feminilidade, com a linguagem neutra. Ele está desconstruindo. Né? Está desconstruindo valores, está desconstruindo perspectivas. E aí você hoje não sabe mais. Você hoje vai comprar uma roupa masculina, você não sabe mais. Não sabe. O que é que tá complicado. Esse dia eu fui comprar. Eu vesti a camisa, a mulher fez, essa camisa aí não é minha, não? Não, Como é que é a diferença? Eu falei, porque aqui é mais fechada. Eu digo, rapaz, tá muito parecido o negócio. Não é? Ter cuidado. É cropped, rapaz. Aquele negócio parece um negócio que os homens estão usando agora, cropped. Diga aí. Tanta coisa que está acontecendo na sociedade, coisas tão banais. Na Finlândia, eu acho, o termo casamento tradicional já é considerado discurso de ódio. Porque o que é que você entende por casamento tradicional? Homem e mulher. Como lá é liberal, essa palavra tradicional é você dizer assim, como assim casamento tradicional? Casamento é casamento. Eu posso casar com um homem, posso casar com duas mulheres, e assim por diante. Sim. Então já é considerado um discurso de ódio. É terrível, né? Esse é o momento do reino, que já está em nós, e aí a mensagem não mudou não. A mensagem é arrependei-vos e crer. E nós vivemos como cidadão dos reinos, aí é que mora o desafio. A gente não vive sob a perspectiva desse mundo. Isso. Nós temos valores, nós temos princípios que não pertencem a esse mundo. Nós somos cidadãos de um reino. Né? E aí a gente vai ser desafiado. E aí, meu filho, você vai ficar mesmo com esse reino? A gente passa os missionários, né? Não posso nem falar aqui, por causa do radical. Mas quantos missionários aí, né, não negam a Cristo porque tem a identidade fixa do reino, entendeu quem é o reino, o que é o reino, né, e sabe o valor do reino. Eu vi uma pregação muito interessante de
de um africano, não sei se era um pastor africano, que ele disse assim, na verdade é um vídeo que eu acho que não sei se é baseado em fatos reais ou se é apenas um vídeo criativo, parte de um filme, um recorte, e o cara chega para ele e fala sobre a perspectiva dos africanos quando fala de ir para o culto. A gente aqui, a gente tem igrejas lá onde fica Parques Coqueiros, a igreja da Depaz, você tem pelo menos umas 5 a 7 igrejas na mesma rua. Na mesma rua. É uma avenida extensa. Várias igrejas para vários tipos de públicos, né? E o pessoal fica acomodado. Não chega no horário, vai quando quer, não tem alegria, o prazer de ir. Né? Meu pai, quando se converteu em 1961, ele atravessava até Rio. Andava 6 léguas. Eu lembro demais disso. Para ir a um culto. Eu me lembro eu fico pensando que loucura dos meus pais. Porque a gente morava em Recife, São Lourenço da Mata, da onde a gente morava para a igreja, que era um conjunto novo. Meu amigo, eu não sei quantos minutos a gente andava, mas eu acredito que era quase 1 hora. E muitas das vezes o pai não podia ir, chegava tarde do trabalho, mas librava a gente. Então eu e meu irmão, a gente era moleque. A gente ia lá nos 9 anos. Então a gente ia caminhando. Meu amigo, um negócio esquisito. Ia pro culto. A igreja é bem pequenininha, mas a gente se enchia, se alegrava e voltava. Aquelas 2 crianças. E voltava. E hoje a gente tem a igreja vizinha ali, perto de casa. Tudo é mais perto. E não vem. E tem Cristo que canto, né? Não considera a oportunidade. Há uma necessidade de um... É triste isso, mas há uma necessidade de um aperto na igreja para a igreja despertar, infelizmente. A pandemia. Eu pensei isso. Não é? Né? Eu pensei que a pandemia seria um divisor. Eu digo aí, depois da pandemia... Vai voltar com força, né? Pelo contrário, muitas igrejas fecharam. Infelizmente. E o pessoal aderiu à mentalidade dos desigrejados ou prefere assistir pela a facilidade da tecnologia um culto pelo YouTube. Né? Então se adequou ao conforto das lives. Né? Aí esse pastor africano, né, falou como é que era lá na África. Ele disse, na África os crentes, pelas condições insalubres... É um filme, mas o relato é verdadeiro. Não é? Pelas condições insalubres, os africanos, os irmãos africanos, eles podem morrer por uma infecção, por um vírus, pela condição de alimentação, né, de desnutrição, pelas guerras tribais, por toda uma sorte. Ou seja, o risco da pessoa morrer lá é real e constante, é diário, né? Mas quando eles dizem assim, hoje é domingo, pronto, não importa a circunstância, eles se alegram em ir à igreja, não importa a distância, não importa a condição que eles estejam, doente, tá a bala correndo aí, eles dão um jeito dele, mas vão, porque é a oportunidade de louvar a Deus. Aí ele disse, é por isso que se você botar uma arma na cabeça de um crente africano e dizer, nega Jesus, ele vai dizer, papai, eu estou chegando. É desse jeito, né? Consciência de reino. Consciência de reino. Né? Hoje a gente precisa muito disso. Precisamos. O reino de Deus, né? Que é a mesma coisa do reino dos céus. Tem gente que causa essa confusão, né? Quer dizer que é diferente, mas não é a mesma coisa, viu? Eu digo, pronto, vai nascer agora uma nova perspectiva, né? Mas, enfim. Meu pastor, que alegria ter estado aqui com o senhor. A hora não passa não, ela voa, né? O pessoal antigamente dizia que o relógio não era crente, mas o relógio é crente. Dependendo do relógio, o relógio é crente. Ele é crente porque a ideia dele aqui é quanto mais o tempo passa, mais próximos estamos do reino. Então ele é crente. Né? Que perspectiva interessante. Gostei. O pessoal terminava o culto e fazia, esse relógio não é crente não. Aí o pastor da igreja ficava olhando assim, mas rapaz, eu botei a pilha, eu botei lá aí. Mas tinha isso, né? Tem chegado o nosso momento nas considerações finais. Eu queria que o senhor se dirigisse ao público aí e nos abençoasse aí com algo que o senhor colocar no seu coração. Muito bem, eu queria desde agradecer a vocês, a você que está nos acompanhando, estimular você a continuar acompanhando aqui esse podcast, que é uma benção, e convidar você a aproveitar o conteúdo que foi discutido aqui, que a gente passou por várias frentes, né? E fazer uma reflexão de você mesmo agora, né? Como é que é a sua condição hoje? Que público você pertence? O público que acompanhava Jesus, ele tinha um público interessado nos milagres, ele tinha um público que acompanhava ele só para criticar, que eram os fariseus e escribas procurando falhas em Jesus e no ensino dele, e ele tinha os discípulos que posteriormente se tornaram apóstolos.
Então pense a respeito disso, a respeito da perspectiva que você tem de reino, do que você deseja ser, né, dentro do público que está, da multidão que segue Jesus. Quem é você? E depois de pensar nisso, meu querido, eu quero convidar você a fazer parte deste exército. Se você ainda não é evangélico, aceita Jesus, faça parte desse reino. Se você aí está desanimado, se anime e venha, que esse reino vale a pena, é bom. O rei desse reino é generoso, é amoroso, é soberano. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Meu pastor, aquilo que eu lhe disse no início aqui, quando eu vejo assim essa mensagem, eu fico tentado a aceitar Jesus de novo. De novo, né? É bom demais, né? Servir nesse reino. Esse rei é amoroso. Que alegria, meu pastor. Quero agradecer a sua participação aqui e convidar para parte B, parte C, como disse, né? Tá bom, vamos embora. Mais pra frente. O senhor levantou alguns temas aí que a gente pode deixar aí para próxima. Eu vou até fazer uma sugestão, né? Aquela sugestão que eu disse do meu amigo Cláudio Analisa, que vai ser bom. A gente tinha uma brincadeira que a gente fazia, que sempre chamava a gente, nós dois, ele é Analisa, eu sou Eli. Aí o pessoal dizia que era de frente com Eliana. Boa. Vamos ver se a gente consegue fazer, marcar essa agenda, né? Eli e Ana. Meu pastor, que Deus abençoe sua vida. Até a próxima, né? Vamos. Amém, tamo junto, viu? Precisamos da aí. Espero que tenha... Também quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor. É uma bênção, né? E que vamos esperar aí a parte 2, ou tá número, porque número é infinito, né? Enquanto Cristo não voltar, a gente pode lá repetir aí. Amém. Parte 1, 2, 3, 4, né? E que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério. E que o senhor continue desse jeito aí, amando vidas, né? E esse testemunho que o senhor falou sobre esses 2 grandes encontros com Cristo. Isso é bom porque dá para entender quem vem chegando ser abraçado. É outro olhar que eu tenho hoje, viu? Isso muito mesmo. diferente. Então eu fui edificado pela palavra, fui edificado e estou saindo mais crente hoje, em nome de Jesus. Eu estou ficando crente demais. Cada momento que a gente passa com Cristo, cada momento que a gente fala da palavra, a gente se renova de verdade, né? Maravilha, meu irmão. Mais forte, né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Então, queridos, você que chegou até aqui, não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo. Nós entendemos que na Mesa Podcast tem sido bênção na vida de algumas pessoas que têm acompanhado. E nosso interesse é esse, de por algum momento usarmos essa rede aqui para chegar até você aí, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. Não deixe de compartilhar, você vai estar anunciando também o reino. Até o próximo, na Mesa Podcast. Um grande abraço. Amém.